usar um pistão forjado no meu motor? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. Não esquece também, dá um pulinho aqui embaixo, tem um botãozinho aqui de Seja Membro, tá? Para você se tornar um apoiador aqui do nosso canal. Clicando nesse botão vai ter todas as informações sobre os benefícios de você se tornar um membro aqui do nosso canal. Então, bora pro conteúdo. É o seguinte, o que é o pistão forjado? O pistão forjado, basicamente, ele pode ser feito de várias maneiras, certo? Ele pode ser feito tanto a frio quanto a quente, certo? O pistão forjado, basicamente, ele vai ser um metal, e esse metal ele é aquecido, certo? Só que ele não é derretido, ele é aquecido. Então, esse tarugo, esse metal, ele é aquecido, e ele vai para uma máquina, certo? Onde essa máquina vai começar a comprimir ele, certo? Vai começar a prensar de acordo com o molde, vai prensando, vai prensando, vai prensando, até sair o molde, ou seja, até sair o pistão pronto de lá. Depois vai passar pela usinagem para dar o acabamento no pistão, mas já está pronto. Então, basicamente, o pistão forjado vai ser um metal, certo? Isso aí vai do material que é usado, pode ser vários tipos de materiais que podem ser usados para estar fazendo pistão forjado. Então, ele vai ser aquecido, vai em uma máquina, essa máquina vai prensar ele até sair o molde, certo? O que acontece quando é feito esse molde ali, quando é comprimido, uma certa carga ali, porque geralmente isso vai ser numa prensa, certo? Com uma tonelada muito alta. Então, o que acontece quando é feito esse procedimento? Nada mais é do que o agrupamento das moléculas ali. Ou seja, quando tem as moléculas mais juntas uma da outra, isso vai criar uma resistência do pistão. Ou seja, a tendência dele quebrar é muito menor, certo? Porque ele vai ter uma resistência, as moléculas estão mais juntas. Então, quando elas estão mais juntas, é muito mais difícil dele se quebrar, ou seja, a peça em si se quebrar. Então vai ter uma resistência maior. Diferente do pistão fundido, tá? Vou pegar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. O pistão fundido, você consegue identificar um pistão forjado pelo fundido pelas marcas de fundição, tá vendo? Esse aqui é um pistão fundido, ó. Você tem as marcas de fundição nele. O pistão forjado, ele geralmente vai ser liso aqui, certo? Porque a máquina vem prensando de uma vez o material, certo? No pistão fundido, ó, ele tem essa aspereza aqui, ó, essa porosidade, certo? Olha aqui na cava aqui, essa porosidade aqui, ó, certo? Como que é fabricado o pistão fundido? O pistão fundido, esse metal, essa liga de alumínio, ela não é igual o pistão forjado que é só aquecida. Na realidade, essa liga de alumínio ela é derretida, certo? Ou seja, ela é derretida, vai ter um molde, eles viram ela no molde, vai vir a máquina, vai formar o pistão, depois vai para o centro de usinagem e está pronto. Só que o que acontece quando isso é feito? As moléculas elas não se agrupam tanto. Então, a resistência é menor, certo? Por isso que um pistão fundido ele tem uma resistência menor do que um pistão forjado. Por quê? Isso vai das moléculas, né, do agrupamento ali. É claro que isso é muito mais a fundo, entra ali vários critérios ali de química, de entender sobre moléculas, de material, de agrupamento e N outros fatores que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, certo? Porque a gente está falando de preparação de motores. E a diferença entre o pistão forjado e quando usar e não usar, certo? Então é o seguinte, quando esse procedimento é feito, isso vai ter uma resistência maior. Então eu vou ter um pistão que tem uma resistência maior do que um pistão fundido. Quando que eu uso então o pistão forjado, Otávio? Você sempre tem que pensar no seu projeto, certo? Você está montando o seu projeto do motor. Eu estou lá, estou colocando de pulso no virabrequim, estou aumentando diâmetro de pistão. Só que você tem que pensar o seguinte, o que eu estou fazendo no meu motor? Eu estou aumentando muito o diâmetro do pistão? Eu estou colocando muito pulso no virabrequim? Eu vou colocar para girar numa RPM muito alta? Eu vou colocar uma taxa de compressão mais alta, ou seja, uma taxa bem mais alta do que a original? Eu vou usar um metanol? Eu vou usar um nitrometano? Por que eu tenho que pensar nesses fatores? Porque se eu penso nesses detalhes, eu já consigo ter uma ideia do que eu preciso para o meu motor. Porque se eu boto taxa de compressão mais baixa, uma cilindrada mais básica, beleza, a peça fundida, um pistão fundido vai resistir muito, certo? Uma biela fundida resiste muito. Agora, eu pego o meu motor aqui da 150, coloco um curso no virabrequim alto, coloco um pistão 74, 75, 80, o que vai acontecer? Eu tenho um diâmetro de pistão muito grande, eu tenho um curso no virabrequim muito alto, certo?
Então eu preciso de algo que resista. Por quê? Se eu peguei meu motor original 150, estou passando para 170 é uma coisa, para 190, 220 é uma coisa. Agora eu pego um 150 e passo ele para 300 cilindradas, 320, 340, 350, que sabe? O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando muito a cilindrada desse motor. Então a peça fundida, ela não vai aguentar. Principalmente se você está usando uma taxa de compressão mais alta, se você está usando um metanol, se você está usando álcool numa taxa de compressão muito alta, se você está usando nitrometano, que às vezes até um motor menor, tá? Aqui eu estou dando exemplo do motor maior, mas às vezes um motor menor que você faça, um 4 milímetros, e você usa uma porcentagem muito grande de nitrometano com metanol, não vai aguentar, você vai precisar de uma biela forjada. Então, por isso que você tem que olhar para o seu projeto, certo? Na hora que você estiver montando o seu projeto, já para para o seu projeto e olha. Por quê? Porque às vezes você vai lá e vai gastar. Às vezes, tipo assim, você paga no pistão fundido 250, pistão forjado está 800. Beleza, mas você vai montar e o negócio não teve durabilidade nenhuma e quebrou, às vezes quebra um bloco. O motor está girando, quebrou a biela no meio, você deixou de comprar uma biela forjada, colocou uma biela fundida, você já tinha investido ali uns R$2.000 na preparação, a biela vai, quebra no meio e pá, estraga o bloco. O custo disso aí vai ser muito alto. Às vezes ter colocado uma biela forjada era melhor, certo? Por isso que você tem que olhar o seu projeto, tá? Olha o seu projeto e analise o que você quer, certo? Como assim? Estou colocando um custo de virabrequim muito alto e vai rodar uma rota com uma RPM muito alta? Coloca a biela forjada. Estou colocando um pistão muito grande, eu posso usar só o pistão sem a biela forjada? Um pistão que ele seja fundido? Posso, mas a biela tem que ser forjada, porque você tem um diâmetro de pistão muito grande. Agora, pistão muito grande, eu também posso usar o forjado? Vai ser melhor ainda, porque a resistência vai ser maior, certo? Agora, uma taxa de compressão mais baixa, talvez eu possa conciliar só uma biela, depois eu coloco um pistão forjado, ou eu já venho forjando uma biela forjada, um pino forjado, uma gaiola forjada, um pistão forjado. Fazendo isso, o que acontece? Todo o procedimento, que foi o que eu mostrei no início desse vídeo de fabricação, é para que esses equipamentos, tá? Esses produtos que você está colocando, uma biela, um pistão, um pino, a gaiola, tá? Se for forjada, tudo isso que você está colocando tem uma resistência maior. Vai resistir mais pressão, vai resistir mais temperatura, mais taxa de compressão, nitrometano, metanol. Então se você coloca, beleza, vai resistir. É claro que eu posso colocar tudo forjado no meu motor e se não tiver um bom acerto, pode quebrar. Se a folga estiver errada, pode quebrar. Um exemplo, eu montei tudo forjado, mas na hora de montar um cabeçote, não deixei folga, o pistão pegou no cabeçote, quebra. Não adianta, ele vai quebrar, vai amassar, vai estragar, certo? Ah, eu fui lá, a válvula não estava certa, vai pegar na cabeça do pistão, certo? Isso aí é questão de acerto de alturas, acerto de folgas que você deixa. Agora, questão de montar, se você fez tudo isso, acerto de folgas, alturas, tudo isso aí, e você está montando o motor, olha para o seu projeto, tá? Olhou para o seu projeto, você pensa assim, estou montando uma cilindrada muito alta. Primeiro passo, estou montando uma cilindrada muito alta, estou colocando um diâmetro de pistão muito grande. O que é melhor? Se eu coloco um pistão muito grande, a biela ou o pistão? Nesse caso, se for um pistão maior, se você tem dinheiro para colocar só uma peça forjada, vai com a biela forjada, certo? Porque se você mete um pistão forjado grande em cima, mas a biela é fundida, a chance de quebrar a biela é grande. Aí se a biela quebra e estraga um bloco, não vale a pena. Então é melhor você colocar uma biela forjada, se o pistão quebrar, pelo menos a biela vai resistir. Depois só coloca um pistão forjado, certo? Então você tem que pensar no seu projeto, analisar cilindrada mais alta, que tipo de combustível que você vai usar. Ah, vou usar álcool. Quanto de taxa? 14, 13 de taxa? 13 de taxa, 13,5 de taxa. Pô, já vai aí com uma bielinha forjada, um pistãozinho forjado. Por quê? Se você não monta com uma bielinha forjada, um pistão forjado, a chance de quebrar é grande, certo? Principalmente se a cilindrada for maior. Tem pessoas que me perguntam assim, Otávio, se eu montar um 70 milímetros, eu preciso de biela forjada? Depende. Por que depende? Se eu montar um 70, um pistão 70 na 150, no caso aqui nesse motor, com taxa de 10,5 na gasolina, posso montar sem medo. Pode ir sem medo que vai dar certo. Tudo acertadinho, motorzinho com regulagem ideal, vou montar sem medo. Agora eu pego um 70, coloco 13,5 de taxa, esquece. Entendeu? Aí você precisa de algo forjado ali, porque não vai aguentar. Porque a potência, à medida que você quer extrair mais, gera mais potência. Só que esse aumento de potência vai exigir mais das peças que você tem no seu motor, certo? Se exige mais das peças que você tem, você precisa do quê? De algo que resista a mais pressão, mais temperatura, mais potência no motor. Se você tem algo que resiste a mais potência, a mais pressão, a mais temperatura, show de bola.
beleza? Então, cilindrada, taxa de compressão, tipo de combustível, você pode estar montando um 4mm, que é o que eu mencionei. Se você pega um 4mm, está usando uma porcentagem muito alta de metanol e nitrometano, esquece peças fundidas. Por exemplo, você vai colocar RPM alta no motor, vai estar preparando um motor da 150 e vai colocar para girar 12.000 RPMs. Quando você faz isso, você está colocando muito acima do que o motor foi projetado. Então você precisa de algo que resista a isso que você está colocando, certo? Um exemplo, você vai colocar um motor da 150 para girar a 12.000 RPMs. Você está colocando uma RPM que esse motor não foi projetado, certo? Você está colocando uma RPM muito alta. Então você precisa de algo que resista a isso que você está fazendo no motor. Então sempre pensa que é o seguinte, o que eu estou fazendo no meu motor? Estou colocando uma cilindrada muito alta, taxa de compressão alta, vou usar qualquer tipo de sobrealimentação, seja nitrometano com metanol, seja nitro, seja óxido nitroso no caso, né? Seja turbo, se você está colocando um turbo, coloca peças forjadas para você resistir isso aí. E se você está colocando uma cilindrada muito alta, tem que colocar pistão forjado para ter durabilidade. Dá para usar com peças fundidas, no exemplo, estou montando um 7.4, um 150, vou colocar um pistão de vez, encamisado, com biela fundida, dá para pôr? Dá para pôr, certo? Só que você não espera desse motor uma durabilidade além, certo? A não ser que você esteja montando com 9 de taxa, uma taxa bem baixa, certo? Um motor que vai ficar bom, mas não é que você está extraindo o máximo desse motor, certo? Dá para montar? Dá. Mas se possível, nesses casos de cilindrada muito alta, você colocar peças forjadas, porque aí sim você tem mais durabilidade nesse motor. E é claro, se você tem condição, estou montando qualquer tipo de motor, 4mm não, porque não é viável, certo? Nesse caso, a não ser que for um 4mm de competição, tá? Mas se for um de rua, não é viável colocar peças forjadas, porque o custo dela, a manutenção que você tem ali num 4mm, num 190 não é viável. Agora, passou com 70, já é legal, 70, 74, 75, 78, 80, aí nesse caso, montar com peças forjadas, aí sim você vai ter mais durabilidade. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. Compartilha esse vídeo com seus amigos para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo, beleza? E comenta aqui embaixo para mim qual foi o maior motor que você montou com peças fundidas, beleza? E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.